Pois é, pessoal, vocês sempre reclamam que eu só trago notícia ruim, né? Sou o mensageiro do caos. Pois é, nesse editorial aqui, nós vamos inverter a regra, mas tá lotado de notícia boa. E aí, quando eu digo que a notícia é boa, é porque foi ruim para a esquerda. Essa é a verdade dos fatos. Então, olha só, o Congresso Nacional aprovou o impeachment de uma certa esquerdista aí, e vocês vão entender o que aconteceu nesse caso. É festa para a direita quando uma presidente esquerdista cai. A gente vai falar sobre isso. Outro detalhe, a esquerda tá toda achando que quem ia levar o Prêmio Nobel da Paz, o Lula, né? Mas passou longe. Adivinha quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Pois é, ontem foi anunciado a vitória do Prêmio Nobel da Paz. E aí, a galera da esquerda ficou revoltada com o anúncio de quem ganhou ou sempre mereceu esse Prêmio Nobel da Paz. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Enfim, né? Tem muita coisa pra gente debater. Foi um péssimo dia pra esquerda. E se foi um péssimo dia pra esquerda, pra você, como é que foi, hein? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vem comigo porque a gente tem essas matérias separadas aqui especialmente para você. Outro ponto. A gente está vendo o que está acontecendo ali com Maduro, né? Maduro, declaração como terrorista do cartel de Los Soles, os Estados Unidos querendo adentrar para chutar o traseiro gordo do Maduro. Pois é, deixa eu te contar que um outro lugar, né, muito querido dos esquerdistas, também agora foi declarado como Estado terrorista. Nós vamos falar sobre isso e deixa eu te contar. Foi declarado Estado terrorista e o Lula acabou de anunciar que eu e você, com o nosso rico dinheirinho, vamos ajudar esse país também. Então fica ligadinho que tem muita coisa pra gente falar nesse editorial aqui com vocês. Esse é o editorial número 2 da hora do almoço, então sejam todos bem-vindos. Recado rápido aqui para vocês, entre em contato aqui com a assessoria Imigra Mais, tá, pessoal? Você que está preocupado, né, com o que está rolando no Brasil, entre em contato aqui, ó, 16 99321 0648, tá? Nossa empresa de imigração que está prontinha para te atender. Nosso foco principal chama-se Uruguai, mas a gente já está começando agora também oferecer para vocês o Paraguai. Então você já entra em contato, agenda uma consulta e a gente vai estar prontinho, né, para estar te ajudando, para estar te auxiliando, né, nesse projeto aí de liberdade sua. Entre em contato conosco, tá bom? Mas vamos de matéria. Eu sei que vocês estão aqui por causa da matéria e a gente precisa debater, discutir sobre tudo isso que está acontecendo aqui. Bora começar com essa matéria aqui então para vocês, tá? Suécia impulsiona uma moção europeia, ou seja, de toda a Europa, para declarar Cuba como um Estado terrorista. Ai. Imagina isto, meu nobre amigo. Imagina só isso. Se a União Europeia declarar Cuba como um Estado terrorista, quer dizer que o Donald Trump terá todo o direito de entrar com uma ação militar dentro de Cuba. Sem sombra de dúvidas, né, essa informação aqui deixa a galera da Left People, defensora de Cuba, apoiadora de Cuba e apaixonada pelo capitalismo, pelo socialismo fracassado de Cuba, né, todo mundo vai ficar nervosinho, mas a verdade é essa, tá? Ó, foi o Mário Penton que fez essa publicação. A Suécia encabeça uma iniciativa no Conselho da Europa para declarar o regime cubano como Estado patrocinador do terrorismo, impulsionada pelo legislador Marcos Wichel e apoiado por parlamentares de 11 países, entre eles Espanha, Polônia, Ucrânia também. Pois é, essa moção ela é muito importante porque ela destaca, assim, declarado, ela deu um relatório de todos os vínculos de Cuba
com governos autoritários, como a Rússia, como o Irã, como a Coreia do Norte. Como o Brasil também, né? Assim como também, né, eles dão um respaldo a vários grupos guerrilheiros, entre um deles o ELN, né? E aí o que a gente mais tem, né, aqui na região da América do Sul, são governos que dão respaldo a grupos, né, criminosos aí. Isso representa, né, esse respaldo aos grupos criminosos, representa uma ameaça à segurança não só aqui da América Latina, mas a segurança global. E é por isso que a Europa quer fazer essa moção de repúdio, né, a Cuba, declarando Cuba um estado terrorista, que assim é mais ou menos dar uma carta branca e falar: ô Trump, vai lá, chuta o Miguel Dias-Canel de lá de dentro, né, põe um democrata para assumir Cuba. Ainda que a proposta esteja nessa fase inicial, né, ou seja, está começando agora, ela não vai vincular, né, ela não obriga a todos os países, a todo o mundo, declarar Cuba como um país terrorista. Teria que ser uma nota da ONU, né, mas isso aqui é um pontapé inicial, é quem vai abrir o primeiro debate europeu sobre a conduta do regime cubano, mas isso aqui já respalda totalmente, né, o poder dos Estados Unidos de dizer fora Cuba, né, ou seja, dizer fora Miguel Dias-Canel. Eu acho que essa notícia é maravilhosa para o povo cubano. Líderes opositores como a Rosa Maria Payá e Orlando Gutierrez Boronati celebraram a iniciativa, qualificando como um passo histórico para pôr fim à impunidade e ao financiamento internacional da ditadura. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender o mundo, tá? Tem hora que eu fico perdidinho aqui, né, dentro da geopolítica, porque assim, todo mundo sabe que não tem eleições justas, livres dentro desses países. É um país socialista onde a miséria impera. Uma coisa é você falar, não, vamos entrar ali, né? A China é uma ditadura, vamos entrar ali e vamos tocar o terror, né? Ferrar com o povo chinês. Não dá. Né? O povo chinês ama o Xi Jinping, o povo chinês teve uma melhora na qualidade de vida considerável com o Xi Jinping. Outra coisa é falar, vamos fazer isso com Putin também. É uma potência nuclear muito grande, é uma força nuclear muito grande. O povo da Rússia gosta do Putin, apesar de ter críticas, né, com seu autoritarismo, dá uma qualidade de vida decente ao povo russo. Agora, quando você pega regimes como a Venezuela, como Cuba, que massacra o povo, né, aquilo é um verdadeiro atentado contra a humanidade, como que o mundo observa isso, né, e não faz nada? Isso, né, literalmente de assustar. E aí, já que eu falei do Maduro, o bigodudo, né, que o Lula tanto gosta. Hoje, tadinho do Lula, né? A torcida dele foi pro lado errado. Olha só quem foi que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sim, ela. Para mim, um símbolo que toda feminista deveria honrar, venerar, Maria Corina Machado. Você não tem noção da coragem dessa mulher, da força dessa mulher que ficou dentro do regime cubano e enfrentou o Maduro. Não sei se você lembra, né, na época que eles tentaram destituir o Maduro, de vídeos da Maria Corina Machado enfrentando a polícia. Isso aqui, as feminazes aí deveriam olhar para ela assim e falar, nossa, que mulher. Não, elas olham para o Maduro e pensam, nossa, que ditador maravilhoso. É assim que as feministas agem, né? Tudo sem o menor pudor. O Prêmio Nobel da Paz vai para Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana. E aí a esquerda vai à loucura. O Prêmio Nobel da Paz de 2025 foi concedido a Maria Corina Machado, líder da oposição da Venezuela. O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio a ela, abre aspas, por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa, pacífica, da ditadura para a democracia. Pois é, matéria publicada aí pelo Estadão. E aí eu trouxe até o trecho, né, que publica aqui
a vitória, só para passar raiva nos esquerdistas. Então, se você for amigo de alguma feminazizinha, alguma feministazinha, manda esse vídeo para ela, só para passar raiva. Se você é amigo de algum petista, esquerdista, manda e fala, ó, ele falou o seu nome lá no final do vídeo, assiste, tá? Só para eles verem esse vídeo aqui saboroso pra gente. Dá uma olhada. The Nobel Peace Prize for 2025. Prêmio Nobel da Paz para 2025 vai para um defensor da paz muito corajoso, uma mulher que mantém a chama da democracia acesa em meio à escuridão. The flame of democracy. The Norwegian Nobel Committee has O Comitê Norueguês do Nobel decidiu conceder o Prêmio da Paz de 2025 a Maria Corina Machado. Ela está recebendo o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho incansável, promovendo direitos democráticos às pessoas da Venezuela e a sua luta para alcançar uma justa transição da ditadura à democracia. Como líder das forças democráticas da Venezuela, Maria Corina Machado é uma dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina em tempos recentes. A senhora Machado tem sido uma figura-chave para unificar a oposição política que já foi muito dividida, uma oposição que encontrou seu campo comum na busca por eleições livres e um governo representativo. Pois é, né? Isso é música para os nossos ouvidos, né, gente? Que é isso? Que maravilha ouvir, né? Sensatez num tempo de insensatez, né? Realmente a Maria Corina Machado faz um trabalho ímpar, impecável, né? E aí, chora a esquerdalha, não deu para vocês. Vocês queriam dar o Prêmio Nobel da Paz, sei lá, pro líder do Hamas ou pro próprio Maduro? Não deu. E essa dublê de Dilma aqui? Alguém sabe quem é? Não? Pois é. Destituíram a presidenta do Peru, a Dina Boluarte. Dava até para falar Dilma Boluarte aqui, né? Para quem não sabe, a Dina Boluarte é a atual presidente do Peru, né? Tem 2 anos que ela tá no poder. O Castilho era o presidente esquerdista que lá estava. O cara tentou dar golpe de Estado, mas não foi com Bíblia, com velhinha e com vendedor de algodão doce, não. Fez, né, uma nota para dissolver o parlamento, colocou os tanques nas ruas, fez toda uma tramóia lá para derrubar o Estado, e aí quando os tanques estavam na rua, conseguiram negociar com o exército, que voltou atrás, depois dos tanques estarem na rua, depois de dissolver o parlamento, voltou o parlamento, voltou tudo, e o presidente Castilho caiu. Quem que era a sua vice? Esquerdista? Sim, Dina Boluarte, essa moça aqui que lembra muito a Dilma Rousseff. Pois é. E aí agora, o crime organizado tomou conta do Peru. O crime organizado vem crescendo, o PCC, o Comando Vermelho, vem... Ah, não, isso é no Brasil, tá? Lá no Peru eu nem sei o nome de quem veio crescendo dentro do crime organizado. Mas lá, o crescimento do crime organizado deu um impeachment, né? Deu um impeachment. Aqui no Brasil, será que dá algum dia, né? Vamos entender isso aí. O Congresso do Peru aprovou, esta quarta-feira, uma moção de vacância contra a presidente Dina Boluarte, né? Não, essa aqui, né? Essa aqui tem que ser aplicada em todo esquerdista. Incapacidade moral permanente, né? O que isso quer dizer? Impeachment. Incapacidade moral permanente, né? Aqui no Brasil dá para aplicar exatamente nesses termos. Incapacidade moral permanente para enfrentar o embate do crime organizado no país, ou seja, o crime organizado vem crescendo. A Euronews fez a publicação também, presidente peruana Dina Boluarte, destituída por incapacidade moral, né? O simples fato de ser esquerdista já o torna uma incapacidade moral, né? É um bom passo para estar aí, né? O Congresso peruano aprovou com 122 votos, mas olha isso,
tanto que é interessante. O Congresso peruano aprovou com 122 votos as 4 moções de destituição contra a presidente Dina Boluarte. Foram 4, tá, pessoal? 4 moções contra ela. E aí o que chama atenção? Se eu não me engano, tem 130 deputados lá. 122 votaram para terminar o mandato dela. Ou seja, até o próprio povo da esquerda mandou ela se danar, né? Pela sua gestão face à insegurança ao crime organizado. A primeira mulher a ocupar o cargo termina, sim, um mandato marcado pelo descontentamento pelo popular e pela violência. Dilma, eres tu? Né? Foi exatamente o que aconteceu com a Dilma Rousseff. O Legislativo peruano aprovou as 4 moções para remover Boluarte do cargo, com 120 votos a favor de um total de 130. Ou seja, foi quase que a maioria esmagadora, um número muito superior aos 87 necessários para que a iniciativa fosse bem sucedida. Numa sessão em que a presidente não compareceu no hemiciclo para se defender. Na tarde de quinta-feira, a Força Popular, Aliança para o Progresso e Renovação Popular, os principais grupos políticos que apoiaram Boluarte desde o início do seu mandato em dezembro de 2022, anunciaram que iriam apoiar as moções para destituir a presidente de 63 anos, selando assim, né, o seu destino político. Segundo a lei, quem deve assumir a presidência é o presidente do parlamento, José Nery, do partido Somos Peru. No entanto, os legisladores também têm a opção de escolher outro congressista para tal. Nery teria de renunciar ao cargo e o legislador eleito para ser presidente assumiria a presidência do Congresso. Ou seja, lá é o presidente da Câmara que vai assumir, né? A primeira presidente mulher, que é a Dina Boluarte, ela fez um mandato de 2 anos e 10 meses. Como eu disse para vocês, no finalzinho de 2022, ela tentou um golpe de Estado, o Castilho tentou um golpe de Estado, né? Que ela era vice-presidente desse Castilho. O Boluarte, a presidente Boluarte, chegou ao poder em 7 de dezembro de 2022, após um episódio conturbado em que Castilho tentou dissolver o parlamento, mas o legislativo contra-atacou, removeu do cargo por incapacidade moral. Castilho está detido de forma provisória enquanto é julgado por alegada rebelião, né? O Castilho. E lá ele literalmente, né, tocou o terror lá contra o povo do Peru lá, né? Pois é, né? Boa notícia. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro fala sobre saída de Barroso do STF e cita Lei Magnitsky. O Eduardo Bolsonaro, né, jogou na cara, né? Falou, saiu porque tá com medo da aplicação da Lei Magnitsky. Na publicação, o Eduardo Bolsonaro, ele deixou muito claro que o Luiz Roberto Barroso é esquerdista declarado, ou seja, progressista declarado. Ele disse que reduziu a influência da direita nas redes sociais e censurou vozes conservadoras durante a gestão que ele teve na frente do Tribunal Superior Eleitoral. Na frente do STF também, pode ter certeza que ele também fez isso. Ele também insinuou que o ministro teme ser sancionado pela Lei Magnitsky Global, norma internacional que permite punir agentes públicos envolvidos em violação de direitos humanos e corrupção. Cá entre nós, né? Você acha que o Barroso saiu por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? A minha opinião é que eu não tenho dúvidas, né? Que o Barroso saiu por causa da Magnitsky que está aí, senão ele não ia sair agora de jeito nenhum. Outro ponto que o Eduardo Bolsonaro afirmou também é sobre o Mike Benz. Você lembra do Mike Benz, né? Aquele cara que acabou sendo preso ali pelo ministro Alexandre de Moraes, detido pelo ministro Alexandre de Moraes, aquele americano que é conselheiro do Trump. Pois é, né? O ex-integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Mike Benz, ele apresentou no Congresso Nacional norte-americano, e aqui no brasileiro também, né, um vídeo com trechos de declarações de Barroso, né? Perdeu uma, né, democracia, como é que é? Eleição não se vence, se toma. Esses vídeos aí que circulam pela internet. E aí, esse material foi utilizado por deputados bolsonaristas como um exemplo da interferência na justiça nas redes sociais, e tudo isso foi enviado, né, pelo Paulo Figueiredo e pelo Eduardo Bolsonaro para o Congresso norte-americano.
Mas vamos lá, não acabou por aí não. Vamos falar de Moraes e Tagliaferro. Tá vendo o tanto que esse editorial aqui tá quente, né? Tá pegando fogo este editorial que eu separei para vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou uma notificação de Tagliaferro por carta rogatória à Itália. O que aconteceu? Os advogados do Eduardo Tagliaferro fizeram a solicitação para que o Tagliaferro fosse citado lá na Itália, ou seja, por carta rogatória. O que é carta rogatória? Vamos lá, aulinha de direito grátis para você aqui também, tá? Então preste atenção no Titi aqui, que o Titi vai até ensinar direito para vocês, tá? Não dá para ensinar para o Alexandre de Moraes. Vamos lá, o que acontece? No Brasil, existem dois institutos, né? Eu tenho a carta precatória, tá? Eu já ensinei isso para vocês, tá? Ih, falhou aqui a caneta. Eu tenho a carta precatória, né? E eu tenho a carta rogatória, certo? O que uma serve e o que a outra serve? Precatória é para notificar alguém, para citar alguém que está fora da comarca, tá? Então, por exemplo, existe uma coisa que se chama competência. Para pensar. O juiz de Florianópolis não pode mandar cumprir ordens lá em Joinville. Por quê? Porque o juiz de Joinville atua dentro da jurisdição de Joinville. E o juiz de Florianópolis só dentro da jurisdição de Florianópolis. É o que o Alexandre de Moraes não fez, né? Mandou prender, mandou tirar a rede social de gente lá dos Estados Unidos. Deveria ter mandado, né, para o coleguinha americano fazer isso, tá? Não foi o que ele fez. Isso aqui chama-se carta precatória. Então, quando eu estou dentro do país, o juiz deprecado vai receber a carta que o juiz deprecante mandou. O deprecante é o que manda, o deprecado é o que recebeu. Isso dentro do país. Fora do país, é rogatória, tá? Então, o juiz brasileiro roga, pede, implora, solicita que o juiz italiano, que o juiz americano, que o juiz peruano, ou seja, de outro país, faça uma notificação dando ciência e citando o coleguinha que está no outro país, que é o senhor Eduardo Tagliaferro aqui. Então, o que os advogados pediram? Falou, ô Moraes, você tem o endereço, você sabe onde ele está, ele até já foi ouvido pela justiça italiana, então a forma de você dar ciência do processo contra o Eduardo Tagliaferro é por carta rogatória. A lei exige isso. Não é vozes da minha cabeça, é a lei manda isso. A lei, meu chapa. Você entendeu? A lei, tá? A lei pede isso. Pois bem, o magistrado indeferiu o pedido da defesa do ex-assessor, denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo vazamento de conversas entre assessores de Moraes. Olha que coisa. Então o Moraes indeferiu um pedido por denúncias que ele fez contra o Moraes. Olha que doideira, né? Só no Brasil, para que Tagliaferro fosse intimado na Itália. Ou seja, só que no Brasil, o cara que é denunciado julga quem denunciou. Que é isso, né? Que nível moral nós chegamos? Como é que é incompetência moral permanente? Essa é a palavra. Moraes pontuou que, embora o ex-assessor tenha domicílio em Caieiras, São Paulo, ele se encontra fora do país para evitar a aplicação da lei penal, segundo publicações do próprio Tagliaferro nas redes sociais, ou seja, criando uma nova norma agora. Com isso, o ministro rejeitou o pedido para intimá-lo por carta rogatória e considerou prejudicado o pedido de acesso aos autos, uma vez que o processo tramita de forma pública. Tagliaferro continua, conforme decisão de Moraes, intimado por citação por edital, determinada em 26 de setembro. Citação por edital, pelo menos quando eu aprendi, tá? Então, devo estar muito ultrapassado mesmo nas leis, tá? Então, ultimamente eu acho que nem dá para falar que eu sou advogado mais, né? Porque tudo que eu aprendi na faculdade hoje mudaram. Quando eu aprendi a citação por edital, é quando o réu estava em local incerto e não sabia. Quando você sabe, você tem endereço do réu, você tem obrigação legal e moral de citá-lo dentro das regras do direito. Isso aqui é mais uma violação do devido processo legal. E é óbvio que um processo desse deveria
se o Brasil fosse minimamente sério, ser anulado. Se o Brasil, ou seja, se a República Tupiniquim aqui fosse minimamente séria, o que não é, tá? Vamos lá. Matéria do Metrópolis agora. O Barroso diz que a saída do STF não tem nada a ver com as sanções dos Estados Unidos, não. É mentira do Eduardo Bolsonaro, né? Não tem nada a ver. Não tá nem aí que essas sanções dos Estados Unidos... para. Isso nem incomodou ele? Sei, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele afirmou que a sua aposentadoria, né, não tem nada a ver com essas sanções da Lei Magnitsky, do Donald Trump, do Laranjão, né? Não tem nada a ver com a perseguição, nada disso, não tem não, tá? Ele simplesmente está de saco cheio do STF, né? Não queria mais STF, então ele já ia sair de qualquer jeito, já ia sair mesmo, né? Então, é difícil acreditar nisso, né? Em entrevista, depois que ele fez um anúncio, chorou, né? Reclamou. Ele falou que já havia cumprido seu papel lá na corte, que já tinha cumprido o papel lá no STF e que considerou que esse era o momento de dar um lugar para um outro ministro que vai ser indicado pelo Lula, tá? Só para constar. É o Lula que vai indicar. Ele também destacou que sempre defendeu o modelo alemão com mandato só de 12 anos. O quê? What? Né? Mandato de 12 anos, ele sempre defendeu o modelo alemão. No máximo, vocês teriam que ter direito a 8 anos iguais aos senadores, com alternância e votados pelo povo. É uma potaria, né, para não falar com U, tá? Foi proposital. É uma potaria vocês não deixarem o povo escolher quem vão ser os ministros do Supremo. Isso aqui, qualquer presidente sério que pisar dentro do Palácio do Planalto, se disser que é de direita, o mínimo que ele tem que entrar é movimentar essa pauta aqui, seja liberando emenda, né, para esses carrapatos sanguessugas do Congresso, para aprovar uma pauta na qual o povo tem que escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses que estão aí têm direito adquirido? Ah, deixa, né? Já vão destruir tudo mesmo. Agora, o mínimo que se tem que fazer é colocar uma pauta, né, onde o povo vota e escolhe os ministros do Supremo, que terão mandatos de 8 anos, escolhidos juntamente com seus senadores, dentre figuras, né, do direito. Aí sim, meu irmão, aí sim, né, que o povo escolha, que o povo vote. O ministro lamentou as sanções aplicadas, embora falou que não tem nada a ver, lamentou contra o coleguinha, o Alexandre de Moraes, e contra a esposa, né, do Alexandre de Moraes. Abre aspas para a fala dele. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos, a minha aposentadoria. Espero que isso se resolva, porque acredito que nós simplesmente cumprimos, e bem, o nosso dever. Missão dada, missão cumprida, óbvio, né? Não é que é indiferente o tipo de sanção que recaiu sobre o ministro Alexandre e sua esposa dele. Pelo contrário, eu acho que foi um movimento errado dos Estados Unidos, baseado em uma narrativa falsa que precisamos continuar a desfazer, disse o Barroso sobre o ministro, né, Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky. Vamos lá, que o negócio está ficando mais interessante. Se você gostou do editorial até agora, não sai ainda não, porque agora que está ficando mais interessante. Olha o que o Emanuel Rincon publicou aqui, ó. Matéria da F Notícias, portal venezuelano. Venezuela pediu uma reunião de urgência na ONU ante a um ataque armado dos Estados Unidos que pode se dar no curto prazo, né? No curto prazo. E sim, né? Pode acontecer, sem sombra de dúvidas, né? Um ataque aí, né? Armado, né? Do Donald Trump contra, né? O ditador Nicolás Maduro, né, que fez essa solicitação pedindo help, pedindo socorro aí, né, para turminha. Não, o editorial foi tão bem que eu vou até poupar os seus ouvidos, né, com relação a essa matéria aqui, que para mim não tem muita viabilidade não, tá? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Ó, pessoal, tá aqui para vocês, tá? 16,
993210648. Algumas perguntas que me fazem. Sandro, eu tenho que morar no Uruguai para ter uma conta bancária em dólar? E a resposta é não, tá? Você não tem que morar no Uruguai para ter uma conta bancária em dólar. Você vai ter que ir no Uruguai, né? Ou ficar 3 dias lá e a sua cédula chega por procuração, tá? Via correio. Ou você fica 10 dias e já sai com a sua cédula. Qual que é o requisito? Você tem que ir no Uruguai de 2 em 2 anos para renovar a sua cédula. Tem alguma coisa de legal nisso? Não, totalmente, né, baseado com o Tratado do Mercosul. Lá no Uruguai, é simples de abrir uma conta? Sim, né? Te damos orientação total para que você possa abrir uma conta lá no Uruguai. Uma conta que trabalha em dólar, tá? Sandro, lá do Uruguai eu posso investir em dólar dentro do Uruguai? Sim, posso investir em dólar de dentro do Uruguai, mas nos Estados Unidos? Sim também. Quais os tipos de investimento que são recomendados? Aí depende, né? Depende muito do tipo, mas o pessoal utiliza muito o ETF americano, que é investir nas principais empresas americanas. Mas pode investir também em notas do Tesouro Público, tanto do Uruguai quanto dos Estados Unidos, de dentro do Uruguai com conta em dólar? Sim. Sandro, quanto que custa mandar dinheiro para o Uruguai em dólar? Eu tenho que pagar aquele IOF do malvadão, do Haddad, de 3,5%? Não, pessoal. Quando você manda o dinheiro para lá para investimento, né, você vai pagar 1,1%. Ou você pode mandar via criptomoeda, que aí você não paga nada, né, em enviar o dinheiro para o Uruguai. Se você entrar em contato com nossa assessoria, é exatamente isto que eles vão te orientar, te explicar, te dar uma noção do porquê o Uruguai. E aí, vocês perguntam, Sandro, você está aí no Paraguai ou no Uruguai? Oi, né? Hoje eu estou no Paraguai, né? Eu vou ficar aqui uns 2 meses no Paraguai até regressar para o Uruguai. Como todo mundo sabe, eu moro no Uruguai, tá? Eu não moro no Brasil mais. Por quê? Segurança jurídica, questão, né, de ter maior liberdade para falar o que eu quero falar e me expor, tá? Vocês sabem que a maioria hoje dos que falam, né, hoje a maioria está nos Estados Unidos ou em outros lugares, por exemplo, aqui em Paim está na Austrália, eu estou no Uruguai, optei o Uruguai, porque quando eu quero, 2 horas eu estou em casa, eu estou na minha terra, então é fácil, né, tranquilo. E aí, muitas pessoas perguntam sobre Uruguai ou Paraguai, tá? Eu vou te falar uma coisa, se você busca segurança e investimento, e você, né, tá assim, já tem um controle, gosta das coisas mais organizadas, mais tranquilas, mais pacatas, o Uruguai é o que eu recomendo, foi o que eu dei para mim. Se você já opta, não, eu quero um lugar com valores conservadores, valores de direita, totalmente direita, ou seja, eu quero voltar no Brasil dos anos 2000, tá? No Brasil lá dos anos 2000, antes da esquerda, do Lula entrar no poder, é o Paraguai, tá? Aí você entra no Paraguai, um custo de vida mais baixo, um custo de vida mais tranquilo, mas não tem, né? Vamos ser muito sinceros, não tem, né, a mesma estrutura e a solidez que o Uruguai te fornece. É mais difícil você abrir uma conta, os requisitos para você se mudar para o Paraguai são maiores, mas se você busca, Sandro, eu quero investir lá, eu quero montar uma fábrica, aí os investimentos tributários no Paraguai são maravilhosos também, tá? Então, você tem a lei da maquila, você tem muitas vantagens, tá? E é isso, né? Se você quiser saber mais, você vai clicar aqui na descrição, né? Ou vai entrar em contato aqui com esse telefone aqui, né? Que é o 16 99321 0648 e falar conosco, tá? Deu aí para ter uma noção boa sobre o Uruguai, correto? Então, meu amigo, minha amiga, um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.